Recentemente, o STF entendeu ser constitucional o artigo 1º da Lei 13.818 de 2019, que alterou a forma de publicação dos atos societários pelas sociedades anônimas. Hoje, no PG On Air, vamos continuar a nossa conversa com o criador do STF em Foco, o Leonardo Stefan, meu amigo, para tirar todas as dúvidas sobre esse caso específico. Meu nome é Rodrigo Fialho Borges, sou sócio do PG Law e você está no PG On Air, hoje em colaboração com o STF em Foco. Boa noite, Léo. É um prazer te ter aqui de novo no PG On Air. Obrigado mesmo pela sua presença. Eu que agradeço estar aqui de novo. Que honra! Olha, na repercussão que deu aquele outro episódio, eu falei, precisamos voltar. E que bom que estão aqui. Obrigado, Léo. Então vamos lá começar com o nosso episódio, que dessa vez é um pouco mais específico, sobre um tema específico, sobre um caso específico que foi julgado pelo STF. Primeiro eu queria, na verdade, te perguntar sobre uma curiosidade, né, que eu tenho, que o nosso público tem, que é, pelo menos pela mídia, os temas que são julgados pelo STF, que são repercutidos, que o STF julga, raramente são temas de direito empresarial. Eu queria te perguntar, temas de direito empresarial não chegam ao STF ou eles só não dão muito ibope e a mídia não repercute, não divulga tanto quanto outros temas? O que acontece aí? Pouquíssimo de direito empresarial temos lá e não é a culpa do STF, é muito por conta da Constituição Federal mesmo. A Constituição Federal estabeleceu um filtro, a partir de 1988, criou o STJ e estabeleceu um filtro, que é, depois, em 2004, a repercussão geral. Então o STF acabou julgando menos casos e somente analisa a violação à Constituição. O direito empresarial é mais violação à lei federal. E aí acaba que o STJ julga mais temas. Para você ter uma ideia, o top 3 de temas no STF, por matéria, é constitucional, administrativo e, por incrível que pareça, direito penal. É interessante. Porque tem muito HC. Sim. A doutrina brasileira do HC permite muito HC. E aí no STF chega bastante HC. Por isso que direito penal, processual penal, chega bastante lá. Mas o direito empresarial não é porque o STF não quer julgar. É porque acaba indo mais para o STJ por ter mais violação de lei federal do que da Constituição Federal. Perfeito, Léo. Esclarecido isso para o nosso ouvinte aqui, eu queria então entrar nesse tema, que é um tema de direito empresarial, que foi julgado pelo STF. O que determinava o artigo 289 da Lei de Sociedades Anônimas, em sua redação original, que foi alterada pela Lei 13.818 e que essa alteração foi a julgamento no STF? O que falava esse artigo? Então, o artigo 289, a ideia dele é dar publicidade aos atos societários. Inicialmente, a lei é de 76, a ideia foi, precisa ter a publicação, né, em jornal e no DO da localidade em que tiver a empresa. Por quê? Porque as pessoas, as relações daquela empresa, principalmente na década de 70, as relações da empresa se restringiam à localidade daquela empresa. Não tinha muito essa questão virtual, não tinha nada dessa questão virtual, e a relação ficava mais difícil, a relação entre estados e tudo mais, embora houvesse. Então, para você saber os atos societários daquela empresa, você consultava, né, o jornal físico daquela localidade e o diário oficial, que é da União, do Estado e do Distrito Federal. Então, a redação original do artigo 289 era nesse sentido. A empresa, quando realizar atos societários, deveria dar publicidade a esses atos, tanto em jornal físico como no diário oficial. E, Léo, então quais as principais mudanças trazidas pela Lei 13.818 de 2019 ao artigo 289, sobre o qual a gente está tratando aqui? Isso. Quem assistiu ao nosso episódio passado, né, que não é da semana passada, mas que a gente chegou a fazer há um tempo, eu mencionei que o direito acompanha sempre a sociedade e nunca ao contrário. E esse é um exemplo disso. O artigo 289 da Lei de SA trouxe justamente
a necessidade de se dar publicidade aos atos societários somente em jornal de grande circulação. Quer ele físico, quer ele digital. Abandonou a ideia do DO. Aliás, a publicação no Diário Oficial, eu tenho visto, tem cada vez mais ficado para necessidades do Estado. E isso está correto. Por quê? As nossas necessidades privadas, como eu disse, para ter as relações entre as empresas e saber os atos societários dessa empresa, basta o jornal de grande circulação, que é o que a gente acessa diariamente. Perfeito, Léo. E existe uma justificativa econômica para essa alteração? Você enxerga dessa forma? Sem dúvida, sem dúvida. As empresas estão comemorando, porque antes precisavam fazer 2 atos. Publicação no DO e publicação no Diário Oficial. Publicação no DO e publicação no Jornal de Grande Circulação. Agora é só no Jornal de Grande Circulação, ou seja, uma publicação basta. Ora, uma publicação, se você pensar que tem atos societários sempre, dependendo do MyCA, né, da movimentação já de atos societários, a economia para a empresa, sem dúvida, vai surtir efeito. Léo, perfeito, entendi. Mas, ao mesmo tempo, teve, então, um partido político que questionou essa alteração legislativa no STF, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa alteração. Eu queria entender os argumentos desse partido político. Você tem eles aí na sua cabeça? Basicamente são 2. O acesso à informação e a segurança jurídica. O partido alegou o seguinte: ora, SAs envolvem vultuosas transações. São valores econômicos altíssimos envolvendo transações das SAs. E por isso, corretoras, grandes empresas, grandes fornecedores, grandes consumidores precisam ter o acesso integral em vários meios, não só o jornal de circulação, como em um meio oficial do Estado para conseguir ter acesso àquela informação e daí a segurança jurídica e não se confundirem, não terem a insegurança de transacionar com aquela SA. Ou seja, pense você, segundo o autor, que houve a publicação de um ato societário somente no jornal e não no DO, jornal este que era de grande circulação, mas regional. E a empresa hoje, no meio digital, estava muito longe, até fora aqui do nosso país. E aí, a forma mundial de as empresas conseguirem acesso é o DO, segundo o partido alegou. E isso prejudicaria na relação jurídica, na segurança jurídica daquele ato societário. Ou seja, aquele ato societário foi praticado ou não? Né? Essa que era a dúvida. E aí a empresa investiria naquela SA, a empresa, eu digo, que estava relacionando com aquela SA. Haveria investimento, teria segurança para se relacionar com aquela SA, não sabendo os atos societários, possivelmente? Essa é a alegação do partido político. Uma alegação de insegurança, então, em virtude da ausência de publicidade desse Exato. ato. Léo, e qual que foi o entendimento do Procurador-Geral da República nesse caso? O PGR, ele defendeu a interpretação conforme a Constituição a esse dispositivo, não reduzindo o texto, não declarando o texto inconstitucional, ou seja, não concordando 100% com o partido político, mas sugerindo um meio termo, que era, olha, não extirpe essa norma do ordenamento. Declare-a constitucional, mas faça uma interpretação conforme ao jeito que a sociedade leva em consideração esse dispositivo hoje. Que é o seguinte: interprete conforme a Constituição para seguir nos mesmos termos da Instrução Normativa 82 do DREI. Que diz o seguinte, trouxe a inovação, lá em 2021, de não mais se exigir somente os papéis físicos para os atos societários, mas permitindo livros eletrônicos das empresas no Brasil. E qual que era a ideia do PGR aqui? Ora, a sociedade precisa se evoluir, mas não é necessário uma declaração de inconstitucionalidade aqui. O que bastaria aqui era só uma interpretação conforme para ajustar a norma ao que a sociedade já vem atuando em uma norma que é infralegal, que é
a instrução normativa que foi produzida, extraindo seu fundamento de uma lei, que é a Lei de SA, que, por sua vez, extraiu o fundamento da Constituição Federal. Bom, e o STF, então, diante dos argumentos do partido político, diante do entendimento do Procurador-Geral da República, como entendeu o STF? Então, o STF entendeu o seguinte, que é constitucional esse dispositivo, porque não há violação do acesso à informação e também não há uma perda na eficácia, na integração do documento, ou seja, não gera insegurança jurídica a publicação somente em jornal físico e digital. Por que isso? Porque para o STF, o meio que a sociedade usa para ter conhecimento, para ter informação a respeito dos atos societários, não é mais o DO. O meio hoje é um jornal. E o jornal, os físicos estão perdendo espaço, né? Mas ainda temos o jornal físico. No futuro, vai ficar só o jornal digital, provavelmente. Né? E talvez essa norma tenha que ser adaptada. Mas o fato é, não há menor acesso à publicidade, não há menor acesso à informação. Pelo contrário, segundo o STF, até maior. Até maior porque é mais rápido, mais dinâmico. E, como a gente viu, mais econômico. Né? Bom, Léo, então acho que com esses seus esclarecimentos sobre esse julgado, a gente encerra por aqui. Eu queria te agradecer novamente pela sua presença, pelo seu tempo aqui no PG On Air. Muito legal ter você, um amigo meu aqui e o criador do STF em Foco. Obrigado. Eu que agradeço, espero ter contribuído de alguma forma e espero aqui voltar pela terceira vez nesse podcast, que é supremo também. Vai voltar sim. Obrigado, Léo. Muito obrigado a todos e todas que assistiram ao nosso episódio do PG On Air. Na semana que vem a gente tem um episódio super especial, então para você não perder, fique ligado nas nossas redes. A gente está no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, nas melhores plataformas de áudio. Se você tem alguma dúvida, basta escrever para a gente aqui nos comentários. Muito obrigado.